gente, o nosso trabalho foi desenvolvido a partir da pergunta por que homens e mulheres são diferentes, pertence ao eixo temático Ser Humano e Saúde. Colocamos uma duração de 2 dias a aula, sendo que começaria de 20h40 até as 10:05, que é o horário que a minha cidade disponibiliza o ensino fundamental. Lá é assim, o professor de ciências, ele tem um dia na semana para dar as 4 aulas diretas. Então a gente fez da seguinte forma: numa semana, no caso dia 12, introduziria a primeira aula e no dia 19 terminaria. O local seria a sala de aula ou o pátio da escola também. Disciplina teria interdisciplinaridade entre ciências e português, porque eles vão ter que redigir um texto. A aula para o 4º ano, e o tópico a gente colocou conhecer para conviver. O número de alunos, 20 alunos. Introdução, porque é muito importante que o aluno tenha conhecimento do seu próprio corpo em relação ao corpo do outro, relatando as diferenças e semelhanças dos mesmos. Conforme os PCNs, ao trabalhar o assunto ser humano e saúde e ciência, o professor deve buscar meios que visem a compreensão dos alunos em relação à comparação do corpo e de alguns comportamentos de homens e mulheres em suas diferentes fases de desenvolvimento. Com esse plano, a gente visa sanar algumas dúvidas dos alunos relacionadas ao tema e também promover uma relação boa entre eles, da convivência entre eles mesmos, saber respeitar as diferenças entre os indivíduos. O objetivo geral é trabalhar a respeito pelas diferenças, desenvolver a prática da boa convivência entre indivíduos. O específico é promover conhecimento dos alunos sobre o tema abordado, no caso, a diferença entre os sexos. Estabelecer uma relação saudável entre os alunos em geral. Identificar a dúvida dos alunos sobre o tema para então saná-las e orientá-los. Dialogar sobre a diferença entre os indivíduos do sexo oposto para obter um respeito em relação uns aos outros. Conhecimento prévio. A maioria dos alunos chegam na escola sabendo diferenciar o homem da mulher apenas pela aparência física e cultural. Por exemplo, o homem tem pênis e a mulher vagina. Aí alguns dos questionamentos que a gente fez com algumas crianças, a mulher trabalha em casa e toma conta dos filhos, o homem é forte e trabalha fora. A mulher é delicada, o homem é forte, tem músculos, tem vários pelos pelo corpo, a mulher cabelo comprido. Então essas geralmente são as diferenças que eles têm, os conhecimentos prévios que eles têm sobre as diferenças do homem e da mulher. Conhecimento prévio da disciplina. As diferenças entre homens e mulheres são justificadas pela disciplina de ciência por questões biológicas, fisiológicas, anatômicas, genéticas e de convívio social. Portanto, devido a essa diversidade, o conhecimento científico transmitido ou construído em sala de aula não é limitado, já que o mesmo encontra no modelo contemporâneo de organização social e evolutiva novas possibilidades de compreender os indivíduos em sua totalidade. A metodologia. A gente pensou em primeiro momento, fixar um espelho grande no quadro que desse para a criança visualizar o corpo todo. A gente dividiria a turma entre duplas heterogêneas, menino e menina, e pedir a dupla para vir até o quadro, se visualizar no espelho e falar para a gente quais são as diferenças que eles estão percebendo entre um e o outro, desde o acessório até a estrutura física. E o professor ia registrando isso. Após essa atividade, todas as duplas irem até na frente, o professor vai reunir com os alunos de novo, cada um no seu lugar, e debater quais foram as principais diferenças que eles acharam, o que tinha em comum, o que tinha diferente. Depois disso, desse diálogo, a gente ia realizar uma dinâmica da cabra cega. Essa dinâmica a gente ia levar os alunos até o pátio da escola. Como consiste a brincadeira? Colocar os alunos em círculo, levar um lenço para vendar um dos alunos e ele teria que tocar o rosto do coleguinha para saber se é do sexo feminino ou masculino. Mas só que a gente ia dificultar um pouquinho a brincadeira. Por exemplo, se a menina tivesse um cabelo solto, a professora poderia colocar um boné nela, poder dar uma diferenciada. O menino, se ele assim deixasse também, colocar um brinco de pressão para diferenciar, uma peruca, só para dificultar, para ver se ele conseguia, através do tato, identificar qual que era, de qual sexo que era. Aí a segunda etapa dessa dinâmica era vendar um outro aluno, cada aluno teria sua vez de ser vendado. Esse também ficaria no centro e mudar os meninos da roda de lugar. Aí eles teriam que fazer o seguinte, modificar um pouquinho a voz, o aluno com os olhos tampados ia ter que identificar se aquela voz era de um menino ou de uma menina. Mas o professor tem que orientar o tempo todo para eles tentarem mudar a voz o mais possível para poder dificultar um pouco a brincadeira. Depois disso, a gente ia voltar para a sala e ia passar a atividade para casa. Essa atividade, o aluno teria que fazer um pequeno texto, redigir um pequeno texto, explicando o que ele teria aprendido naquela aula. Isso que fazia em casa. E também responder um questionário, que também está em anexo ali. O questionário consta poucas perguntas, 7 perguntas.
Vamos conhecer um pouco mais sobre a sua família. Primeira pergunta: quantas pessoas moram com você? Qual o total de pessoas do sexo feminino em sua casa? E do sexo masculino? Quais as funções atribuídas em sua casa para as mulheres? E para os homens? Você acha que homens e mulheres podem realizar as mesmas tarefas? Por quê? Quais as principais diferenças físicas e culturais entre as pessoas do sexo feminino e masculino em sua casa? Qual parte da matéria você mais gostou? Comente. Aí, na próxima aula, o professor ia organizar um círculo e debater, onde os alunos iam expor esse texto construído, ia debater sobre as informações deles, e o questionário também ia ser debatido. Eu esqueci de falar com vocês sobre o vídeo. A gente ia passar também na primeira aula um vídeo de 3 minutos e pouquinho, que é uma criança respondendo a pergunta do professor por que a mulher é diferente do homem. É um vídeo pequenininho, só que ela não conseguiu baixar. Isso também seria na primeira aula. Voltando à segunda aula, depois do debate, eles iam apresentar os textos, o questionário, e a gente ia distribuir os alunos em grupos de 5. Como são um total de 20 alunos, né? Distribuir em 5. Ia distribuir folhas de papel cartão, de cores variadas, cola, canetinha, tesoura, revista, e pedir que eles fizessem esse cartaz colocando a evolução de cada indivíduo até a fase adulta, tanto do indivíduo masculino quanto feminino. Depois que eles fizessem isso, eles teriam que apresentar para a turma e explicar por que colocaram daquela forma, quais as diferenças da evolução de um para o outro que eles perceberam. Aí os cartazes seriam fixados na sala. O conteúdo conceitual. Refletir sobre os temas elencados durante as aulas, assim como as respostas dadas pelos alunos e a coleta de dados através do questionário, que ajudará o professor a traçar a identidade da turma de maneira específica, para que seja desenvolvido no decorrer de outras atividades que terão por objetivo sanar ou dar continuidade à temática, sempre tendo em vista o desenvolvimento do conteúdo conceitual de iniciar o processo de compreensão do organismo humano, como um todo, integrado, tendo como base o estudo das partes fundamentais do corpo. Conteúdo procedimental. Incentivar o gosto do aluno em aprender mesmo sobre o conteúdo, aguçar a criatividade dele, a curiosidade, fazer com que ele questione, com que ele problematize também, investigue e dê a sua opinião o tempo todo. Isso será feito através da leitura, através de registro, do próprio vídeo e da dinâmica. O conteúdo atitudinal é buscar que o aluno tenha consciência que a diferença não é coisa ruim, é algo que ele pode compartilhar um com o outro e que tem que saber respeitar, que ser diferente é anormal. Aí ali tem a bibliografia do professor, a bibliografia do aluno e os anexos das atividades.